Arsène Lupin ficará sempre marcado na história deste canal. Não se lembra porquê? Então veja. Olá, eu sou a Maria João do Livros Gosto e eu estou aqui para te falar de Arsène Lupin, Cavaleiro Ladrão. Primeiro que tudo, muito obrigada. Se és novo aqui no canal, seja bem-vindo. Espero que subscrevas se gostares do conteúdo. Não te esqueças de acionar o sininho para receber as notificações e não te esqueças de pôr um like neste vídeo, que ajuda muito na subida do canal. Ora, eu estava a dizer na introdução que este livro vai ficar para sempre na história deste canal. Porquê? Porque este é o primeiro livro do clube de leitura do canal que nós lemos. Vai ser, pois, um marco na história do clube de leitura do canal. E assim sendo, é um livro que vai ter sempre um lugar muito especial no meu coração. Como vocês sabem, este livro é do princípio do século XX, quando Paris era uma cidade cosmopolita, era a cidade de luz, e era a cidade que era, se quiserem, o centro da Europa, pelo menos. E, portanto, este jovem não poderia viver noutro sítio. Como sabem também, Arsène Lupin é criado à imagem e semelhança de Sherlock Holmes e, portanto, pedido ao Maurice Leblanc que criasse um herói à imagem de Sherlock Holmes, mas do lado de cá do Canal da Mancha. Um herói que falasse francês, e é assim que vai aparecer este Arsène Lupin. Este livro é um conjunto de contos, de situações pelos quais Arsène Lupin passou, exceto os três primeiros que têm alguma sequência, e eu chamei-lhes pequenos contos porque são histórias que têm princípio, meio e fim. Portanto, na verdade, são pequenas histórias que nos contam acontecimentos e formas como este cavalheiro acaba por se transformar num ladrão, mas acima de tudo é um homem que tem uma camuflagem muito grande e é um homem que se disfarça de uma forma avassaladora. Tem histórias engraçadíssimas sobre os seus disfarces, histórias interessantíssimas sobre a forma como ele passa de alguma forma entre os pingos das chuvas, perdoem a expressão, mesmo junto da polícia. E é muito engraçada a forma como ele atua em relação à polícia. Para mim, mais do que um Sherlock Holmes, ele é um Robin dos Bosques. Porque, no fundo, apesar de ser um ladrão, ele tem princípios morais que fazem com que, muitas vezes, ele justifique os seus roubos. Ele rouba pessoas ricas, pessoas que não têm necessidade para coisas essenciais dos seus bens, e muitas vezes, quando percebe que está errado, quando percebe que de alguma forma agiu mal, ele acaba inclusive por devolver aquilo que roubou aos seus legítimos donos. Portanto, há aqui um código de honra que para mim o aproxima muito mais de um Robin Hood do que propriamente de um Sherlock Holmes. Obviamente que num livro deste assim, ou seja, um livro com histórias independentes, há umas de que nós gostamos mais, há umas de que nós gostamos menos, mas a verdade é que estas histórias são bastante interessantes e são uma história onde nos mostram estes princípios morais da personagem e onde nos mostram essencialmente a forma como a personagem se vai transformando, a forma como a personagem vai criando bonecos, vai criando figuras, vai se transformando em figuras de tal forma credíveis que as pessoas acabam por, de alguma forma, o ajudar a roubar, o ajudar a ser quem ele é. Há uma em que há um ladrão que é mais inteligente que ele. Eu achei essa história brilhante, a história em que ele assume que alguém que conseguiu ser mais trapaceiro, houve alguém que conseguiu enganar Arsène Lupin, e mais que não seja só por causa disso merece os créditos de o ter feito. É um livro simples, é um livro irónico, é um livro rápido de ver e essencialmente é um livro que para mim prova que um clássico, porque Arsène Lupin já é um clássico da literatura francesa, não precisa de ser chata, não precisa de ser entediante, não precisa de ser difícil de ser lida. É um livro que se lê muito bem, é um livro que tem uma escrita muito escorreita e, portanto, sendo já ele próprio um clássico da literatura policial francesa, acaba por nos mostrar que os clássicos são aqueles livros intemporais que nós lemos com o mesmo prazer agora como se liam
com o mesmo prazer no princípio do século XX, quando começou por ser publicado nos jornais em folhetins. O folhetim na altura era muito bem visto e, portanto, foi assim que o Arsène Lupin começou a ser publicado e foi assim que o Leblanc acabou por publicar as primeiras histórias deste seu herói. No fundo, é um livro de aventuras do início do século XX com as tecnologias do início do século XX. É claro que não há telemóveis, é claro que não há computadores, é claro que é tudo muito mais básico e muito mais o telefone e o telex eram as grandes novidades da altura, mas a verdade é que era assim. E o Arsène Lupin acaba por criar um mundo à volta e criar uma imagem utilizando aquilo que tem. É um livro que eu gostei muito, foi o primeiro livro que nós lemos para o clube do canal. Não sei se juntaram a nós, não sei se já leram, mas deixem nos comentários a vossa opinião. Espero que, se estiveram connosco no clube de leitura, muito obrigado e espero que tenham gostado. E digam o que acharam sobre este livro, se o leram. Complementem aquilo que eu já disse no vídeo. Digam de vossa justiça, contestem aquilo que eu disse ou a minha interpretação. Eu gosto de conversar com quem assiste e quem está desse lado. E pronto, aqui fica a minha opinião sobre Arsène Lupin, Cavaleiro Ladrão, do Maurice Leblanc, e vemo-nos no próximo vídeo. Tchau, até o próximo vídeo.